Fala aí, povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, paz do Senhor! Eis mais um dia que o Senhor nos concedeu. Louvemos, exaltemos, engrandecemos esse Deus todo-poderoso, né? Mais um dia que o Senhor nos concede aqui para fazer um tour dentro da palavra de Deus. E hoje eu estarei aqui, ó, com duas versões. Nova Almeida atualizada aí, a King James, meu amor. Hoje estaremos com as duas versões. Por quê? Vamos fazer um tour na palavra de Deus e nós precisamos, eu vou deixar essa aqui em cima, e nós vamos precisar acompanhar os versículos. Bem, hoje, no fim de semana, eu postei um status. Eu postei assim: querem ir para o céu, mas não querem o Deus do céu. Aí você vai perguntar assim, né? Repercutiu polêmica? Eu falei, até que não. Geralmente sempre há aquele burburinho, né? Mas não teve. Então, tema do nosso vídeo hoje: querem ir para o céu, mas não querem o Deus do céu. E hoje em dia, a gente vê claramente que o povo quer ir para o céu, mas ninguém quer renunciar à sua vida para servir a Deus. Já dei até uma das respostas, olha aí. A pergunta que eu faço hoje: por que as pessoas não querem Deus? O que faz com que as pessoas não queiram servir a Deus? Eu vou começar com a primeira pergunta sobre não querer servir a Deus e depois o porquê elas querem ir para o céu. Então, o porquê as pessoas não querem servir a Deus? A gente vai lá para Lucas 9, do 23 ao 25. A palavra do Senhor diz assim, 9... Jesus disse a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, perderá, e quem perder a vida por minha causa se salvará. Então a gente já viu aqui na palavra de Deus que é preciso perder a nossa vida e servir a vida e servir a Deus com a vida que o Senhor vai nos direcionar. Ou seja, a gente perde a nossa vida para ganhar o quê? A vida com Deus. Acabou. Então a primeira resposta claríssima do porquê muias pessoas não querem servir a Deus é porque elas não querem renunciar à sua própria vida. Tá, Dé, ainda não entendi. Bom, vamos lá para a parábola do jovem rico, que encontra-se nos três evangelhos, tanto em Mateus, Marcos e Lucas, mas eu vou ficar com Mateus, que já está aqui, tá? Mateus 19, do 16 em diante, diz assim: eis que alguém aproximou de Jesus, né? A palavra do Senhor conta que o jovem rico, ele se aproximou do Senhor e perguntou: mestre, o que é preciso fazer para se ter a vida eterna? Aí o Senhor Jesus Cristo vem relatando: amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo, honrar teu pai. Jesus Cristo veio recitando os mandamentos. E ele falou assim: bem, eu sirvo, eu faço isso. Aí por último o Senhor Jesus Cristo fala: então vende todos os seus bens e me segue. Ali naquele momento o jovem rico ele está triste, porque ele tinha que abrir mão de alguma coisa. Nesse contexto bíblico ele tinha que abrir mão das riquezas dele. Mais à frente a gente vê em outro texto bíblico que a palavra do Senhor fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraquinho da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele visa a sua riqueza, ele visa o que? O seu orgulho pelas coisas materiais. Quando o Senhor Jesus Cristo fala que precisamos perder a nossa vida, é renunciar ao que nós queremos para fazer a vontade de Deus. Quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, reconhecemos a soberania do Senhor, reconhecemos a morte dele na cruz do Calvário por amor a nós pecadores. Reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que precisamos de Jesus Cristo, nos arrependemos, nos batizamos e vivemos uma vida que Deus quer e não que nós queremos. Muitas pessoas não querem o Deus dos céus porque elas sabem que vão precisar abrir mão do seu pecado, abrir mão da luxúria, abrir mão da fofoca, abrir mão do roubo, abrir mão do adultério, abrir mão das mutilações do seu corpo. Elas precisam renunciar o que elas querem para servir a Deus. Elas precisam perder a sua própria vida e muitas não querem perder as suas vidas. Querem continuar nos seus vícios, na sua forma de viver, porque para elas é cômodo, é prazeroso. Só que elas desejam o céu.
E por que essas vidas desejam o céu? Elas não querem servir a Deus, elas não querem o Deus do céu, mas elas querem ir morar no céu. Como assim? Aí vamos lá para Apocalipse. Apocalipse, eu irei ler os versículos. Apocalipse 20, do 10 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, serão atormentados dia e noite para sempre. Então a gente sabe que no lago de fogo será atormentado dia e noite a besta, Satanás, o falso profeta. E eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus. Os livros foram abertos e outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. Então eu li o 10, eu li o 12, agora eu vou ler o 13, o 14 e o 15. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam. E eles foram julgados, cada homem de acordo com as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi encontrado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então a gente sabe que aquele que não tiver inscrito no livro da vida, ele será julgado e irá juntamente com a besta, com o diabo e o inferno, para o lago da morte, para o lago de fogo. Então a gente sabe que o povo quer ir para o céu porque tem medo de ir para o inferno. Porque em dado momento eles já escutaram que aquele que não aceitar Jesus Cristo, aquele que não tiver boas obras, aquele que não amar, dentre tantos outros, mandamentos que, se assim não for cumprido, será lançado no lago de fogo, será lançado juntamente com a besta, com Satanás, com o falso profeta, tudo será lançado no lago de fogo. Todo esse inferno será lançado no lago de fogo. Então as pessoas, elas não querem Deus, mas elas querem ir pro céu, porque elas não querem sofrer dia e noite, elas não querem chorar dia e noite, elas não querem ser angustiadas, elas não querem viver agonizando dia e noite com Satanás. Só que elas não querem o Deus dos céus. Então eu não vou dizer para você que é contraditório, porque não há contradição. Se você quer ir para o céu, você tem que perder a sua vida. Você tem que renunciar à sua vida e aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Acabou. Não tem como estarmos no céu, querer o céu, se a gente não quer o Deus do céu. Não tem como eu almejar as ruas celestiais, as ruas de ouro, cantar naquele lindo coral, estar com o Pai nos céus, se eu não quero o Deus do céu, se eu não quero o Pai, se eu não quero fazer a vontade do Pai, se eu não quero amar o próximo, se eu não quero amar a Deus, se eu não quero viver longe da mentira, da prostituição, do pecado, todos esses pecados, se eu não quero renunciar à minha vida, se eu não quero negar a mim mesmo, pegar a minha cruz e seguir a Jesus Cristo, como eu vou querer o céu? Se eu não abro mão da minha vida para seguir a Jesus Cristo. E aí? Como eu vou desejar o céu? Querem o céu, mas não querem o Deus do céu. Isso é impossível. Precisamos renunciar à nossa vida, negar a nós mesmos, fazer matar a nossa carne todo dia para servir ao Senhor. E como Romanos 8:8 diz, é um versículo que vocês sempre vão ver eu falando aqui também. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E só vai herdar os céus aquele que agrada a Deus, aquele que faz a vontade do Pai, aquele que morre diariamente para si mesmo, para ter uma vida em Jesus Cristo. Negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga o Senhor Jesus Cristo. É a palavra que eu trago hoje. Querer o céu é querer também o Deus do céu e fazer a vontade do Pai, amém? Que Deus te abençoe grandemente, poderosamente, que jamais, jamais falte a presença do Senhor Jesus Cristo na sua vida. A paz.